A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou entrando aqui agora porque a minha memória fica impossível de trabalhar na memória do meu telefone, né? E eu estou entrando aqui ao vivo, independente de quem puder estar assistindo agora, porque o Senhor está me tocando a fazer o primeiro vídeo da nossa série, Lar Santo Lar. E nesse primeiro vídeo eu quero explicar para vocês, em primeiro lugar, o porquê desse nome, né? O porquê desse... Deixa eu só tirar a notificação aqui, só um minutinho. Aqui. O porquê desse nome Lar Santo Lar. Não quer dizer que você não deva ser gentil na sua casa, ser gentil com os seus, com aqueles que moram com você, não é nada disso. Mas o Senhor me trouxe uma mensagem de confronto, né? Porque o Espírito Santo ele confronta a gente a fim de que nós nos aperfeiçoemos a chegarmos, até que cheguemos à estatura de varoa e varão perfeito. E ele está sempre nos confrontando. E ele falou comigo que o lar não tem que ser doce. Não doce no sentido de que tudo pode acontecer dentro da minha casa. Que eu dentro da minha casa eu sou eu mesma e eu não tenho, ninguém tem nada a ver com isso. Dentro da minha casa quem manda sou eu, né? E ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim que devemos ser. Não é assim que devemos nos posicionar. Então o Senhor me deu essa frase, Lar Santo Lar, e nós estamos aqui hoje para fazer esse primeiro vídeo da série, tá? Não vou me prolongar muito, eu quero que seja um vídeo com objetivo alcançado e que não seja enfadonho. E eu quero ler com vocês o versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A Bíblia nos diz, e em toda a sua palavra, ela vai dizer que nós precisamos ser santos como o Senhor o é. E uma das coisas que me incomoda muito dentro dos lares, e aqui em casa em especial, acontece muito porque, infelizmente, meu marido ainda não é cristão, ainda não entende muitas coisas do mundo espiritual, e eu tenho ainda essa batalha aqui ainda em relação às crianças, não a ele, né? Porque com ele eu aprendo a lidar, eu já sou madura espiritualmente o suficiente, mas as crianças ainda não. Porém, a gente precisa se posicionar em algumas questões com os filhos, tá? Torno a dizer que nosso alvo aqui nesse primeiro momento do Lar Santo Lar é em relação às crianças, tá? Porque principalmente quando há essa divisão do lar, como acontece aqui em casa, entre mim e meu esposo, ele não é cristão e eu já sou, acontece algumas divergências de pensamentos e divergências na criação das crianças. E isso eu tenho que ter muita sabedoria. Você que passa por isso tem que ter muita sabedoria para saber lidar e não permitir com que as crianças entrem em conflito com isso, nem de comportamento, nem de pensamento, mas de acordo e com a luz da palavra. À luz da palavra a gente vai ensinando da melhor maneira possível. E é isso que eu quero trazer para vocês. Queridas, o lar não tem que ser doce. O seu lar tem que ser santo. Principalmente você que tem seu marido cristão, você é cristã, seus filhos têm que andar e viver num ambiente santo. Não estou dizendo que às vezes não aconteça uma briga, às vezes não aconteça um desentendimento, não estou dizendo isso, estou dizendo na divergência com a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. A Bíblia fala que ai daquele que torna o certo errado e o errado correto. E você está incluída nisso. Eu não posso falar para as mulheres com quem eu trabalho e a quem eu, pela misericórdia do Senhor, eu discipulo, que o meu lar tem que ser santo e o lar delas tem que ser santo e no meu acontecer tudo e eu ficar de boca calada. Músicas
é um das músicas não cristãs na boca das crianças, no lar, é um tema de muitas discussões. Porém, a Bíblia vai dizer que a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos ruins. E você conhece a árvore pelo seu fruto. É impossível, querida, é impossível que alguém que não está em Cristo escreva uma letra de música vinda do Espírito Santo. Concorda? Então, é impossível que uma árvore de manga dê jambo, uma árvore de jambo dê limão. Então, já ouvi alguns cantores seculares dizendo que antes de escreverem suas letras de música, eles acendem cachimbo, eles acendem charuto, melhor dizendo, acendem charuto, bebem uma bebida alcoólica e ali fica esperando com que a inspiração venha. E nós sabemos hoje que no mundo espiritual existem entidades que se alimentam dessas coisas, né? De cigarro, de charuto, de cachimbo, de bebidas alcoólicas. Então eu não posso cantar uma música secular de uma pessoa que faz todo esse trâmite para escrever uma música. E principalmente porque ela não está edificando o meu espírito, não está edificando a minha alma, né? E eu conheço algumas igrejas que em seus jantares, em suas programações fora de culto, tocam músicas seculares. Eu acho que isso não é legal, tá? Não é bíblico, porque a Bíblia fala que só existem dois caminhos, Jesus fala que só existem dois caminhos, ou você há de seguir um ou o outro, ou você há de servir um Senhor ou servir ao outro. Um dos dois vão ficar, você vai ficar devendo a um dos dois. Você não vai agradar aos dois ao mesmo tempo. E Jesus, ele fala, hoje mesmo a gente estava na EBD e a gente estava falando lá sobre isso. Não existe ninguém que quase foi para o céu. Ou a pessoa vai ou não vai. Não existe uma pessoa quase convertida, quase santa. Ou a pessoa é ou não é. Jesus diz que aquele que é morno, ele vomitaria da boca dele. Então a gente precisa entender que o lar precisa ser santo. O lar não precisa ser doce. Você precisa ser doce com a forma de que você vai falar, que você vai ensinar. Você pode ser doce. A mulher sábia, ela edifica, né? Ela precisa ter sabedoria no falar. Se ela não está edificando, ela não está sendo sábia. Logo, não está tendo sabedoria. Então, tem que haver a sabedoria para falar. Então, precisamos ter sabedoria dentro dos nossos lares. Essa quarentena é um dos propósitos de Deus nisso. Não que Deus tenha enviado o vírus, que eu não acredito nisso, mas um desses propósitos maravilhosos que Deus viu nessa pandemia foi que nós olhássemos mais para dentro dos nossos lares, né? Porque nós estávamos com os olhos muito voltados para dentro da igreja, para aqueles que estão se perdendo fora da igreja, mas aqueles que estavam se perdendo dentro da própria casa, a maioria de nós não estávamos vendo. Então, o seu lar, ele precisa ser santo. O seu leito conjugal precisa ser santo. Não existe isso, querida, de que dentro de 4 paredes tudo é possível, tudo pode. A Bíblia diz que o leito tem que ser sem mancha, sem ruga e sem mácula. O leito conjugal. Romanos vai dizer, Romanos 1, se não me engano, a minha Bíblia não está aqui, ficou lá embaixo e eu estou só apenas com o computador, separei alguns textos aqui sobre santidade, mas agora está me vindo esse à mente, mas se não me engano, Romanos 1, diz, 1:26, diz que até as mulheres mudaram sua forma, né, da relação sexual, a forma natural da relação sexual. E ali estava sendo comparado, Paulo estava comparando aos homossexuais. Se os homossexuais usam a maneira sexual de uma outra maneira, não vamos falar aqui as palavras corretas, né? Para não ficar vulgar aqui o vídeo, mas se os homossexuais eles usam uma outra porta de entrada sexualmente falando, ali Paulo estava explicando que as mulheres também se inflamavam
também mudar o uso natural das coisas. O leito conjugal também precisa ser santo. Deus precisa encontrar dentro da casa onde você mora, ele também quer ter liberdade dentro da casa. Quando a Bíblia fala que eles moram dentro de nós, João 14 diz que a Trindade mora em nós, Jesus diz isso, que quando nós nos submetemos a ele, obedecemos a ele, diz que eles viriam e fariam em nós morada. Eles quem? Ele e o Pai. Considerando que depois da sua subida aos céus, ele também deixou para nós o Espírito Santo, então nós temos o privilégio de termos a Trindade morando dentro de nós. E nós somos a morada, né, deles. E a nossa casa também precisa ser da mesma forma, santa. Não tem que ser doce. Você tem que ser doce com seus filhos, mas tem que ser firme ao falar e condenar quando eles estiverem pecando. Quando eles estiverem abrindo portas dentro da sua casa para o inimigo entrar. Porque o inimigo não vai entrar só na vida deles, quando eles já são maiorzinhos, né? Não estou falando de criança, porque quando é criança é você quem manda e ponto final. Amém? Então, quando eles são um pouquinho maiores, você tem que falar. Você está pecando, peça perdão ao Senhor, vamos orar, vem cá, vamos orar. Isso não é legal, o Espírito Santo não se agrada disso. Você precisa ser firme. Deuteronômio 6 diz que nós temos que ensinar a palavra para os nossos filhos ao sentar, ao andar, ao levantar, ao deitar, no caminho. E nós estamos permitindo que isso fique somente com a responsabilidade da igreja. Então faça do seu lar um lar santo. Que o seu leito seja santo. Em nome de Jesus. Estou falando a mulheres, né? A mulheres. Seja santa em toda maneira de viver. A palavra do Senhor diz, aqui ó, outra coisa também, aqui ó, 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Não existe isso, meu corpo, minhas regras, o corpo não é teu. Quando nós temos a oportunidade de comprar um bem, ou seja lá, alguma coisa que a gente queria muito e nos esforçamos, guardamos o dinheiro para comprar aquilo que a gente gostaria de ter e de fato, em algum momento a gente consegue adquirir aquilo, a gente cuida com todo carinho, não é? Da mesma forma, o corpo. O corpo foi o Senhor, teu Criador, quem fez. Então, esse corpo que você carrega aí, esse corpo que você usa aí, que Deus te deu, colocou um espírito dentro deste corpo, não é teu, é dele. A Bíblia fala que tudo é dele, tudo é por ele, tudo para ele, são todas as coisas. Esse corpo que você tem não é seu, é templo do Espírito, é templo da Trindade. Você precisa cuidar dele em santidade, porque este corpo vai ser transformado, tirado toda a corruptibilidade e ele vai para os céus. Então cuide do seu corpo, cuide do seu corpo. E aqui Hebreus 12:14 para a gente finalizar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, sem santidade, eu e você não veremos ao Senhor. Precisamos ser santas. Precisamos manter o nosso lar santos. Precisamos fazer... A pastora Tânia Teresa fala uma coisa muito interessante que eu costumo falar para as minhas amigas. É o seguinte, que Deus... né, é representado no lar pelo pai, né, pelo marido. E a mulher é representada pelo Espírito Santo, porque somos nós como mães, como esposa, como que fazemos toda a conciliação de dentro de casa, que às vezes quando o filho está chateado, a gente vai lá e conversa, a gente vai lá e tem... Até o filho mesmo, quando está chateado, muito raramente o filho vai até o pai, né? Primeiro vai até a mãe, tô chateada, aconteceu isso. E a gente vai lá, conforta, consola. Então, figuradamente, nós representamos o Espírito Santo dentro dos nossos lares. Também na condução dos nossos filhos a Deus, né? E assim também nós conduzimos ao pai, ao marido, né? Olha, obedeça a teu pai. Olha, vou falar com teu pai se você não me obedecer. Normalmente é assim que acontece. Então, exerça a tua função. Exerça
esse papel com louvor e mantenha o seu lar santo, mantenha o seu leito conjugal santo. Se você tem o privilégio de ter um marido cristão, converse com ele coisas que você gostaria que ele fizesse, coisas que você gostaria que ele não fizesse mais. E santifique o seu corpo, santifique o seu casamento, santifique o seu lar. Lar santo, lar. Seu lar não tem que ser doce.